Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coletiva Tendências, o podcast que traz para você todas as novidades dos meios da comunicação e do marketing. Eu sou Patrícia Lapuente e neste episódio comando um bate-papo bem bacana sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Como o assunto é bem complicado, desta vez teremos dois convidados para falar sobre esta lei. O Simon Leão, advogado que atua diretamente com o tema, e a Aline De Pares, sócia-diretora do Grupo Mave. Para a gente começar, então, aqui a nossa rodada de perguntas, vamos falar de linhas gerais. Vocês poderiam, cada um na sua área, resumir rapidamente do que se trata essa tal de LGPD? Maravilha. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para regulamentar a privacidade e o tratamento dos dados no nosso país. Acredito que nós vamos ter uma mudança cultural significativa, especialmente no que se refere ao processamento de dados, que até então as empresas não tinham essa necessidade. Há também a questão da minimização da coleta, ou seja, para cada finalidade que a empresa atua, vai ter a necessidade de só questionar ou demandar dados que realmente façam sentido para aquela empresa ou para aquela demanda. Então, acredito que a lei venha para trazer para todo o país uma mudança cultural significativa no que se refere à privacidade e dados. Não só para as empresas, mas para todos os cidadãos também. Certo, Simon. Inicio, então, agradecendo a Patrícia, a Aline pela colocação. Acredito que ela trouxe e conseguiu explanar muito a visão jurídica também da lei. Eu compartilho a opinião, a lei exige uma mudança cultural. Ela, além de procedimentos internos das empresas e de quem trata dados, ela é uma questão muito mais de cultura. Os brasileiros e quem trata dados vai precisar entender que a privacidade é sim importante, que o titular do dado é, na verdade, o seu detentor, é um empoderamento dos dados, enfim, do seu titular. Essa lei visa buscar. E eu acredito que, como a Aline disse, e é uma questão que vai ser bastante referida, vai exigir uma mudança de cultura, de mentalidade. Uma palavra que está muito em voga é o mindset, né? Essa lei vai exigir muito isso das empresas. Tá certo. Bom, essa lei entra em vigor em agosto deste ano. É realmente um prazo razoável para que todo mundo se adapte a ela? De verdade, a lei foi aprovada ainda no ano de 2018, né? Em termos, nós já estamos há 2 anos, em relação à data da sua criação. A grande maioria das empresas começou a olhar para esse tema recentemente. Sequer algumas, talvez, ainda não chegaram para esse assunto ou estão em planejamento. Ou seja, a lei já teve uma prorrogação. Não percebo o adiamento da lei como um caminho. Se a gente for observar e nos compararmos com a União Europeia, a GDPR já está em vigor em muitos países, e muitas empresas, já em conformidade e em tratativa com esses países, Então, percebo que sim, há uma preocupação, especialmente no que tange mercado, Ou seja, nos mantemos no mercado e ficamos compliance o quanto antes. Nesse sentido, acho que o tempo dado no início, lá em 2018, ele era razoável. Contudo, as empresas que vão iniciar um trabalho nesse momento, elas sim estão com um countdown curto no que se refere a prazo, e há uma mudança significativa de cultura, sistemas e especialmente no processo que a empresa vem até então atuando com seus clientes e fornecedores. Uhum. É exatamente isso que a Aline traz. É uma lei que no início deu um prazo de 18 meses, enfim, das empresas, porque é uma lei importante até contextualizar.
É uma lei que é basicamente inspirada na GDPR, que é um regulamento europeu, que é um conjunto de normas que já existia na Europeia, em funções de demandas comerciais, acabou se trazendo para o país e acabou se adotando, enfim, esse modelo de lei de proteção de dados. Num primeiro momento foi 18 meses, teve uma medida provisória que postergou por mais 6 meses, acabou entrando em vigor, ou a previsão é entrar em vigor em agosto de 2020. Há em tramitação no plenário uma questão de adiamento, um projeto de adiamento de mais 2 anos da lei. Eu, na minha opinião, e de muitas pessoas que falam e estudam o tema, entendem que essa postulação não vai ser, não vai passar, não vai, enfim, ter êxito essa postergação, exatamente por essa questão comercial que o Brasil precisa de uma lei que se equipare à GDPR. Nesse sentido, então, esses 7 meses, 6 meses e meio que faltam até agosto é um prazo curto, mas é um prazo que as empresas podem iniciar os seus processos de compliance. A Aline trouxe muito bem essa questão do compliance. Muitas empresas já têm esse programa de compliance nos seus procedimentos. E a lei de proteção de dados, enfim, essa questão da privacidade, nada mais é do que estar em compliance em muitos ISOs que já existem em vigor no país. Acredito que é um tempo curto, mas acredito que é um tempo que, se a empresa começa a se preocupar agora e busca essa implementação da LGPD, é um tempo razoável para lá em agosto conseguir pelo menos prestar conta em caso de um vazamento já com a lei em vigor. Tá certo. Bom, vamos puxar a brasa então para o nosso assado, que é a comunicação. Que tipo de impacto vocês veem nas empresas dessa área? Bom, a lei em si ela tem um escopo bastante amplo e especialmente no quesito ou nas empresas, né, que atuam com comunicação e que tem um volume de dados significativo, vai ter essa necessidade de uma adequação. Hoje, empresas de comunicação atuam com dados dos leitores, né? Enfim, todos esses dados, assinantes, há um contato também com outros fornecedores. Tudo isso precisa, com certeza, estar previsto e regulamentado. Então, sem dúvida, as empresas de comunicação precisam, sim, passar por um momento de mudança de cultura, porque hoje vai ser extremamente vão ser extremamente impactadas essas empresas. E, de novo, eu trago aqui como maior desafio a questão cultural, porque não há hoje essa preocupação. Nesse sentido, sim, precisamos de uma mudança aí e uma mudança bem significativa. Nessa mesma linha da comunicação, muitas empresas usam landing pages ou obtêm leads dos seus sites ou através da disponibilização de um e-book ou até de um desconto, um serviço, enfim, de diversas formas essas empresas buscam essa obtenção de dados pessoais. Acredito que esse procedimento não vai deixar de existir, mas sim vai precisar se adequar a uma base legal. O que a lei prevê? A lei ela prevê e estimula, ela foi criada nesse sentido de estimular esses negócios, enfim, comerciais num âmbito geral. A previsão dela é trazer o poder para quem de fato é, no caso, o seu próprio titular. Então, ela não impede, a lei não impede, enfim, esse tráfego de dados e de informações pessoais nos sites, ela só prevê que as empresas terão de adotar ou uma base legal ou um princípio de privacidade desse titular. Nesse sentido, as empresas, como eu disse no início, vão precisar rever procedimentos internos. Desde o início, há uma previsão na lei de um termo bem específico, Privacy by Design. O que seria? É a proteção da privacidade desde o início da concepção até o fim do serviço. Vamos usar, por exemplo, uma empresa que lance um aplicativo no mercado. Desde a sua criação, no caso uma startup, enfim, não sei ao certo me referir à sua criação, onde foi criado. Desde a sua criação até a implementação, até o fim, a privacidade, a proteção dos dados pessoais do seu titular vai ter que ser prioridade e não a obtenção de qualquer dado desse titular. Uhum.
E qual é o melhor caminho para que as empresas estruturem os planos de adaptação? Patrícia, eu diria que essa é a pergunta que vale $1 milhão, ou talvez muito mais, dependendo do tamanho das empresas e tudo mais. Contudo, quem souber respondê-la certamente vai ganhar muito mais de $1 milhão, mas eu acho que aqui não é essa a proposta. Não existe uma receita pré-definida. Nós estamos falando de uma lei que é nova no país, que é nova no mundo de verdade, embora a GDPR já esteja aprovada e, enfim, sendo utilizada na Europa, CCPA nos Estados Unidos, dentre outras ao redor do mundo, outros países que estão também fazendo esta corrida, essa regulamentação. A gente precisa observar aqui, especialmente a questão, né, cultural, trabalhar com uma equipe multidisciplinar e, sem sombra de dúvidas, há uma previsão na lei que tenha uma pessoa, ou o encarregado de dados, ou o DPO, como a gente reconhece originalmente através da GDPR, que seja a pessoa, né, ou a encabeçar esse trabalho de adequação da empresa. Dificilmente as empresas que foram concebidas anterior à data da entrada em vigor da lei, enfim, anterior a 2018, elas foram concebidas nesse modelo que o Simon muito bem trouxe, que é o Privacy by Design ou Privacy by Default. E se a gente trabalha por anos em uma empresa com uma cultura e um processo definido, distinto desse que a lei prevê, há sim um trabalho a se fazer. Então, não percebo uma receita onde alguém prometa um milagre, é uma junção, né, literalmente, onde a gente consiga juntar esforços de ferramentas, infraestrutura, o jurídico e, especialmente, os atores das empresas. Porque atrás de todo esse ferramental que eu menciono aqui, nós precisamos de uma cultura distinta do que a gente vem vivendo hoje. A Aline trouxe muito bem essa mudança, essa alteração, enfim, esse aprimoramento de uma cultura de dados. É uma lei que, como a Aline muito bem trouxe, traz a figura do encarregado de dados, que no Brasil acredito que esse nome não vai pegar, né, Aline? Vai se acabar se utilizando o DPO, ou Data Protection Office, que é previsto na GDPR, e acredito que essa lei, além de trazer essa mudança cultural, ela vai trazer uma oportunidade, porque a lei no Brasil foi aprovada com a questão do DPO, do encarregado de proteção de dados, sem ter uma formação específica. Num projeto inicial deveria ser um advogado ou alguém do jurídico. A lei acabou sendo aprovada através da medida provisória 869 sem essa necessidade. Então eu acredito que ela vai possibilitar uma migração de carreira, desde o TI ou alguém que participe da governança da empresa, de procedimentos internos, de compliance, enfim, de toda essa proteção, de ser nomeado, enfim, o DPO dessa empresa. Como a Aline trouxe, muito poucas empresas sabem o que é a lei e tão pouco há orçamento reservado para uma implementação. Há já estudos no sentido de que uma implementação de dados tem um prazo de 18 meses para ser efetivo. Nós temos 7 meses até o início da lei, então já se percebe o gap que a empresa vai ter se iniciar nesse momento, quem dirá lá em agosto de 2020. Então, acredito que, além de ser uma mudança cultural, como a Aline trouxe muito bem, que vai necessitar da alta gestão, ou como muitos falam de top of down, de cima a baixo, desde a alta gestão, passando por todos os funcionários, todos os colaboradores, até a porta de entrada da empresa. Vai ser uma alteração, além de orçamentária, de mudança de mindset, de entender a necessidade de adoção de mecanismos que possibilitem a privacidade do titular. Uhum. Bom, vocês já falaram em dados aqui. Os dados são considerados por muitos a galinha dos ovos de ouro da comunicação. Qual é a forma mais correta de lidar com eles daqui para frente? Eu uso a abertura dos eventos na ACESPRO, a qual estou presidente neste biênio, iniciando ano passado, concluindo agora no final do ano, que dados, há 10 anos atrás, era dito como petróleo, né? O novo petróleo,
para as empresas. Eu brinco na abertura que nós estamos defasados e que de verdade é a criptonita. E sendo assim, quando a gente observa nesse contexto, né, que as empresas elas não mais sobrevivem, não existe uma empresa que não tenha dados, né, que não trafegue dados, nós temos que sim observar o futuro dos nossos negócios com muita cautela e observando essa lei que está entrando em vigor, né? Então, embora trouxeste muito bem, né, a galinha, né, dos ovos de ouro, eu diria que é a criptonita, e sendo a criptonita, sim, tem que ser top of down, mas não é um top of down apenas, né? E trabalhar com uma seriedade e com uma responsabilidade que um dado requer. Nós sabemos que já está em tramitação a questão de que os dados pessoais sejam um direito fundamental. Ou seja, não é uma questão apenas de cuidar da nossa empresa, mas sim de cumprir regras que fatalmente vão estar na nossa Constituição. E nesse sentido, eu acho que a lei acaba recebendo uma chancela e um poder ainda maior. Se nós temos a galinha dos ovos de ouro enquanto dados, e para nos mantermos no mercado, nós precisamos estar compliance, bom, esse é um assunto que, na minha opinião, já caiu de maduro e todos deveríamos estar olhando para que permanecemos no mercado. Não crescemos, acho que é permanecer no mercado. Então, olhem para essa criptonita com muito carinho. Aline, é bem importante mesmo, eu concordo inteiramente até agora com a fala dela. É o novo petróleo, mas como muitos, enfim, quem trabalha, eu sou um leigo nessa área, sou advogado, mas não basta o petróleo, você tem que saber usar o petróleo para conseguir gerar, enfim, uma energia. E é nesse sentido que as empresas vão ter que se adequar. O dado não basta existir o dado, não basta deter essa informação. Você vai precisar se adequar para saber, para conseguir, enfim, estar em compliance e para conseguir obter vantagem dentro da lei. A lei, ela traz 10 bases legais. Eu acredito que as empresas vão precisar buscar, enfim, essa equipe multidisciplinar, essa mudança de cultura, através de workshops, através de conscientização, mas também embasar a sua atividade com uma finalidade dentro dessa base legal. Você enquadrando, a empresa utilizando e conseguindo possibilitar o tratamento dentro de uma base legal, ela vai estar segura dentro da lei, como a própria Aline trouxe essa questão, em breve o dado pessoal vai ser considerado um direito fundamental, então só embasa ainda mais a importância de adoção de mecanismos que a gente possibilite, enfim, esse tratamento. Então, eu acredito que as empresas vão sim precisar entender e conseguir processar, enfim, enquadrar a sua atividade final dentro de uma base legal que a lei traz. Acredito que a adoção dessas ferramentas, enfim, concomitantemente com uma base legal, possibilita perfeitamente esse tratamento. E eu, só para complementar, eu acredito que essa lei é uma questão de reputação. Como vai ser considerado em breve um dado pessoal, um direito fundamental, uma empresa que obtém uma certificação, enfim, a própria CESPRO oferece essa possibilidade. A empresa que deter e conseguir comprovar perante os seus clientes que encontra-se em conformidade com a lei, vai obter vantagem com a concorrência. Porque você, Patrícia, acreditaria numa empresa de comunicação que vaza dados? Não. Acredito que nem você e nenhum de nós aqui presentes e muito menos quem esteja escutando. Então, eu acho que a importância dessa lei e a vantagem que as empresas vão ter já que estarão em conformidades é isso, é uma vantagem de mercado. Além de evitar multas que a lei traz e eu acho que vai ser abordado em breve. Uhum. Bom, há quem diga que no Brasil a cultura é da punição e não da prevenção. Vocês concordam com isso? E o que acontecerá com quem não cumprir com a LGPD? Bom, eu discordo que o Brasil é o país da punição. Na verdade, eu acho que nós temos
o hábito de deixar para depois. Em se tratando desse momento, que nós estamos há 7 meses para a lei entrar em vigor e estamos ainda, para muitas empresas, em uma fase educacional, não percebo que nós somos o país da punição. E mais do que isso, reforçando aqui o que eu havia mencionado. Bom, estamos falando de uma lei, estamos falando que em breve vai ser um direito fundamental. Não percebo isso como uma punição. Bom, acerca de futuro, enfim, como é que vai ser, eu acho que a maior punição não é a multa, e sim a não permanência no mercado. Em recente pesquisa, onde a gente leu, 69%, eu agora não me recordo qual foi a fonte, mas 69% dos entrevistados respondem com plena certeza que não comprariam serviços de empresas que não estão compliance. Ou seja, a maior punição é o fechamento da própria empresa, do próprio negócio. É essa punição que eu percebo como mais grave e séria. Falando em punição, a lei traz uma questão que eu concordo com a Aline, eu acho que eu entendo também como uma mais fatal do que da própria multa pecuniária, é a previsão de bloqueio do seu banco de dados. Há empresas hoje que, se você bloquear o acesso, enfim, a utilização do seu banco de dados, você decreta o fim. Por mais que seja temporário, você impossibilita por algum momento ou decreta o fim dessa empresa. Hoje, todas as empresas, como a Aline trouxe anteriormente, todas as empresas precisam de dados. Até as próprias empresas que não entenderam isso ainda, toda e qualquer empresa hoje, não só empresa, pessoa física que tem o seu negócio, precisa de dados, necessita dados, trata dados. A lei traz 13 verbos. E ali são só exemplificativos, não são taxativos de ocasiões de tratamento de dados. Então, desde da coleta, enfim, da obtenção do lead através de uma leading page, já que estamos falando em comunicação, até a exclusão, enfim, o término de um banco de dados, de um jornal, enfim. E importante até, agora me ocorreu, importante mencionar que a lei se aplica ao meio digital e ao meio físico. Então, é uma preocupação que as empresas vão precisar e vão precisar se atentar a isso. Eu acredito que, sim, o tempo está curto, mas sim há a possibilidade, além de negócios, de uma cultura, de se entender que é o titular, é o titular que detém esse direito. Então, as empresas vão ter que entender e se conscientizar que a informação, aquele dado pessoal não é da empresa, não pertence à empresa, por mais que a empresa trate, mas sim do seu titular. Uhum. Bom, para a gente finalizar aqui, depois de todo esse cenário, como é que vocês enxergam o futuro dos dados e quais são as tendências nessa área quando pensamos em segurança? Percebo como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para quem busca uma carreira nova, uma carreira que mundialmente é reconhecida, cybersecurity. A gente tem países, em recente visita a Israel, percebi lá a preocupação e como eles já vêm num posicionamento, igualmente a Europa e, enfim, outros tantos países. Então, percebo sim como uma oportunidade para uma nova carreira, mas percebo mais do que isso, para as empresas que estão aliadas com o seu propósito de entregar eficiência, qualidade e se preocupam com o mercado a qual elas atendem, bom, essas vão permanecer e, portanto, também terão uma oportunidade. Eu acredito da mesma forma, as oportunidades vão ser inúmeras. E como eu disse antes, é uma lei que vai ser, num primeiro momento, até por déficit na criação da agência reguladora, do órgão regulador, de uma lei reputacional. Então vai ser um selo, uma chancela. A empresa que se demonstra, enfim, que adota processos de conformidade com a lei, ela vai obter vantagem aos concorrentes, ela vai conseguir demonstrar que sim, se preocupa de verdade com a privacidade, que sim, ela não almeja só ter benefícios, mas sim oferecer vantagens para esse titular. E acredito que as vantagens vão ser imensas frente a empresas que ainda nem se preocuparam em entender o que trata essa lei.
Tá certo, então. Bom, falando em privacidade de dados, o Facebook ampliou as opções de manutenção de privacidade na plataforma. Off Facebook Activity dá ao usuário conhecimento sobre quais aplicativos têm acesso à conta dele e informações na rede social. Também permite que ele desligue esta conexão sem maiores dificuldades. Além da ferramenta em si, irão passar a introduzir incentivos ao usuário dentro da plataforma para fazer um check-up de privacidade, de notificações que irão levar ao usuário à nova sessão. Bom, já que estamos falando aqui de privacidade, o que vocês acham dessa iniciativa do Facebook? Facebook, há alguns anos, foi notícia ao redor do mundo acerca desse tema. E, bom, ele está se adaptando continuamente, uma empresa de relevância mundial, a cada dia melhorando mais e sendo referência para as outras empresas. Então, percebo muito positiva. O Facebook, para quem não sabe, ele já adota, enfim, essa questão, ele já detém essa consciência de privacidade desde acredito desde a sua criação, se não me engano. Há um tempo atrás, se você pedisse pelo Facebook, através de uma opção ali nas suas configurações, o seu histórico de todo o seu tráfego dentro da ferramenta, enfim, dentro do aplicativo, eles enviavam caixas com disquetes, que acredito que muito poucos que estejam nos ouvindo hoje ainda saibam o que é disquete. Eles disponibilizavam ali desde a sua primeira curtida, desde o seu primeiro amigo, desde a sua primeira conexão, qual foi a sua comunidade, que enfim, não me recordo se é comunidade, ainda sou um usuário antigo do Orkut, mas é uma ferramenta que se preocupa, assim, desde da sua concepção em questão à privacidade. Tá certo, então. Muito obrigada, Aline, pela tua participação. Eu gostaria de agradecer, especialmente pelo convite, aos ouvintes, e me coloco à disposição de todos para próximos episódios ou qualquer dúvida que venha surgir acerca da lei. Tá certo, obrigada. Obrigada, Simon. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Aline. Acredito que por mais breve que sejam as nossas falas, nós conseguimos trazer um panorama, nem que seja superficial, em relação à lei e à importância da privacidade de dados. Convido a todos, Patrícia, toma a liberdade de nos acompanhar através das nossas redes sociais, através do Instagram ou do LinkedIn, através do esperotoadvogados.com.br. Obrigada, Patrícia, então, pela oportunidade. Hoje eu estou o CEO do Grupo Maven, e no Grupo Maven nós temos uma empresa que desenvolve uma plataforma para atender as empresas que estão nesta fase de implementação, desde a gestão de cookies, consentimento, data map, enfim, outras tantas ferramentas que são primordiais para apoiar, inclusive, o advogado e o encarregado de dados que vai estar assinando aí por essas informações. Muito obrigada pela oportunidade e ficamos aí à disposição, então. Tá certo, bom. Este foi mais um episódio do Coletiva Tendências. Não deixem de conferir os outros episódios porque estão todos muito bacanas. Lembrando que a edição deste podcast é da Papier Conteúdo, enquanto a produção é de coletiva.net. Comentários, sugestões e críticas podem ser feitas por meio do nosso e-mail tendências@coletiva.com.br e das redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn e no Instagram pelo @Coletiva Tendências. Até! Tchau, tchau!